Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Charles Silva Gomes para fazer a leitura de um texto ecumênico. Boa noite a todos. Salmo 1. Deus se alia aos justos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore, plantada junto à água corrente. Dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os injustos, não são assim, pelo contrário, são como palha, que o vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembléia dos justos, porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Assim seja. Tendo em vista somente a apresentação da candidatura do senhor Geraldo P. da Silva como na vacância do cargo de vice-presidente, convido o vereador que faça composição da mesa até o momento da eleição, para que os outros vereadores possam se acomodar. Obrigado. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. A mesa diretora gostaria de pedir aos vereadores que vão fazer o pronunciamento como oradores que sejam breves devido ao movimento dos alunos e ao pronunciamento de todos eles inscritos, para que não atrase tanto, para que não fique tarde para eles. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para o seu pronunciamento. Presidente, só dar as boas-vindas para todos e todas, dizer que essa casa está e sempre estará de portas abertas para vocês. Eu hoje não vou fazer uso do meu tempo de fala, presidente, porque é tão raro a gente ter a oportunidade de ter tantas pessoas para ouvir, que hoje eu vou preferir ouvir os estudantes e aí me posiciono no pronunciamento popular. Obrigada. Convido a vereadora Branca para o seu pronunciamento. Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os presentes, vereadores, servidores, todos os estudantes, parabenizar pelo movimento. Eu vinha do bairro 1º de Maio para o centro da cidade agora à tarde, encontrei com vocês ali próximo ao Hospital Raimundo Campos, já com o movimento em andamento, e eu penso que a cidade precisa disso, precisa de acordar, precisa de mover, precisa de levantar essas questões que vêm prejudicando tanto a comunidade de Ouro Branco. Eu parabenizo, agradeço a presença de cada um de vocês, também vou abrir mão da minha fala em razão de otimizar o tempo que vocês vão estar aqui para falar conosco. Muito obrigada pela presença de cada um. Convido o vereador Charles Silva Gomes para o seu pronunciamento. Se me permite, senhor presidente, primeiramente agradecer e parabenizar a todos que estão aqui presentes. Movimento importantíssimo, as reivindicações aí da pauta dos estudantes, que é transporte e segurança pública. No ano passado, em agosto de 2015, o meu mandato realizou aqui nessa casa, juntamente com os 3 vereadores, audiência a nível de Estado, para discutir a segurança pública, que é um tema que é obrigação do Estado da segurança e saúde de qualidade para nossa população. Infelizmente, o Estado sempre alega que a questão orçamentária. O nosso município, infelizmente, está com uma dívida muito alta pela má administração da máquina pública, mas eu vou abrir mão da minha fala para ouvir vocês, a demanda suas, que é mais importante do que a gente ficar aqui falando que eu já sei. Então, eu acho importante a gente ouvir um pouco da realidade de vocês. Me colocar à disposição, meu boa noite. Convido o vereador Aparecido Ferreira para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero aqui agradecer a boa presença de todos e de todas que aqui se faz. Sejam bem-vindas. É uma honra ao receber vocês aqui a essa casa. Eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz de ver os estudantes participando. Eu confio e acredito em vocês. Nós acreditamos, é vocês que vai fazer a diferença. Para isso, quero dizer a cada um de vocês, me coloco à disposição, dentro daquilo que eu posso, à disposição de vocês, para ajudar dentro das legalidades. E quero deixar os meus parabéns a vocês, aí da universidade. Vocês umas pessoas que realmente todos nós devemos ouvir.
constantemente vivo falando a essa casa, nas reportagens, nos jornais, quem tem educação, ele tem saúde, quem tem saúde tem educação, e acompanha junto esses itens, que é a educação, a saúde e a segurança e a nossa limpeza da nossa cidade. Tenho eu certeza que cada um de vocês soma muito com o desenvolvimento da nossa cidade e pode ter certeza que o vereador Paré, vereador Aparecido Ferreira Barbosa, está sempre ao lado de vocês. Eu sou uma pessoa que representa o povo, sou um vereador que representa o povo. Eu não sou representante nem de meia dúzia de pessoa e nem de prefeito, e não vivo à mercê desse pessoal, não. Graças a Deus, e me coloco à disposição, vou me abrir mão de minha fala, do meu discurso, no qual gosto muito de falar, para ouvir, que com certeza nós vamos aprender muito com vocês. Eu tenho certeza que vou. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os vereadores que pronunciaram. É um prazer receber todos vocês aqui, ver essa casa cheia. Gostaríamos que fosse num momento melhor, né? Não que fosse num momento tão ruim como a gente está vivendo agora, mas sem luta ninguém chega a lugar nenhum, ninguém vence, né? Esperamos que vocês possam voltar a essa Câmara em outros dias, em dias melhores, sempre que possível. Passaremos agora a eleição do vice-presidente da mesa desta casa. De acordo com o requerimento apresentado, temos o seguinte nome do candidato, senhor Geraldo Pedro da Silva. Gostaria de consultar aos pares, tendo em vista somente um nome, só um requerimento apresentado, se poderíamos fazer por aclamação. Concordo, Se os vereadores concordam. Concordamos. Concordo. Todos concordam? Então, de maneira tal, pergunto aos vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado o nome do senhor Geraldo Pedro, a vice-presidente da mesa. É um prazer, senhor Geraldo Pedro, ter o senhor na mesa para a gente terminar o mandato. Solicito a palavra. Palavra concedida. Gostaria de cumprimentar todos os estudantes que aqui se encontram e os que não puderam vir, e dizer que é o reflexo da nossa economia, o reflexo do nosso país. Nós moramos no Brasil, não poderia ser diferente. Estamos sendo atingidos, porque a violência, ela vem através do desemprego, através da falta de oportunidade para as pessoas. Então, quanto menos oportunidade a gente tiver de trabalho, mais o Estado vai ter, o país vai ter que gastar em segurança. Porque a partir do momento que a pessoa não tem oportunidade, parte para a marginalidade. Mas nós temos que continuar lutando, não podemos ficar parados. E no mais, eu gostaria de agradecer aos novos colegas vereadores por mais essa oportunidade de estar sentado na mesa diretora dessa casa e dizer para o nosso presidente que estaria à disposição dele, com a minha experiência, os meus dias a mais, os meus janeiro a mais, e estaria à disposição sua para qualquer coisa que você precisar. Muito obrigado a todos os vereadores. É um prazer, senhor Geraldo Pedro, ter o senhor na mesa conosco. Eu e o Raimundo agradece, né, Raimundo, pela experiência. Obrigado. Segunda parte, ordem do dia, duração 90 minutos. Veto a proposição de lei número 4. Presidente, questão de ordem. Gostaria de pedir vista de todos os projetos para nós otimizarmos o tempo de fala dos estudantes. Fica concedido, então, vista ao veto à proposição de lei número 4/2016, projeto de resolução número 9/2016, projeto de resolução número 10/2016, isso. Então, passaremos agora à terceira parte, grande expediente, duração 60 minutos. Pronunciamento popular, 10 minutos para cada, até 3 inscritos. De acordo com o artigo 60 e artigo 143 do Regimento Interno desta Casa, não poderá haver manifestação de aplausos ou reprovação por parte dos presentes. Antes de darmos início ao mesmo, gostaria de ressaltar que não será permitida na oratória dos cidadãos inscritos ou no debate sobre os temas por eles apresentados nenhuma manifestação que perturbe a ordem dos trabalhos. Convido a senhora Ana Luísa Rodrigues. Presidente, os estudantes não conhecem o procedimento? Se o senhor pudesse explicar como é que funciona, porque eles pediram para esclarecer como é que faz os 10 minutos depois do debate. Sim.
Os pronunciantes vão vir fazer o pronunciamento, todos que estão inscritos, os 3, né, acho que são 2 alunos mais a Cátia. Logo após o pronunciamento, a palavra fica aberta entre vereadores e os munícipes. Beleza, podendo falar apenas dos assuntos tratados. Podendo falar apenas os assuntos tratados. Mas pode completar, se alguém tiver, se o seu orador tiver esquecido de falar, a plateia, os outros estudantes podem contribuir com seus posicionamentos dentro do assunto. Sim. Então, convido a senhora Ana Luísa Rodrigues para falar sobre juventude. Peço a todos, por favor, que não se manifeste, por favor. Gente, boa noite. Meu nome é Ana Luísa, eu sou do Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG. Eu sou aluna lá desde 2013 e eu faço parte do Grêmio Estudantil e também da Comissão de Transporte da cidade de Ouro Branco. Eu acho muito importante, extremamente importante a nossa luta aqui hoje, porque nós viemos desde a Avenida Marisa para poder mostrar para Ouro Branco que a gente está falando muito sério. E a gente veio nessa luta para poder mostrar que nós, estudantes, estamos sofrendo muito com as condições que a cidade se encontra. Questão de segurança e questão de transporte, que foi a pauta da nossa manifestação no dia de hoje. Sendo assim, a gente queria pautar nessa minha fala hoje sobre a questão do transporte. Eu uso muito o transporte para ir, para voltar da escola, e nessa questão a gente percebe que os ônibus não estão bons e nunca estiveram bons, nem adianta. A condição, a questão do passe livre, a questão do meio passe, a gente precisa ter esse acesso. Não adianta falar que estudante vai ter condição de ter passe, porque não vai. Na nossa escola, no IFMG, tiveram vários cortes de passe. A prefeitura acha que não tem vínculo com o IF, mas tem todo o vínculo, porque nós é que vamos trazer toda a renda para a cidade, se é essa a intenção. E a ideia nossa é ter acesso ao meio passe e futuramente ao passe livre. Não é tão utópico assim. A questão da segurança, como o Vinícius falou agora mesmo, um estudante foi assaltado agora mesmo. E semana passada, na nossa escola, no período do almoço de dia, 2 estudantes foram assaltadas. Então, cadê a segurança? Eu aposto que os policiais estavam em outra manifestação. Eu não entendo, porque eles têm que saber onde é o lugar. Porque nós precisamos, o direito nosso é ter a segurança, ter o transporte, ter acesso a isso. Nós precisamos, como estudantes, como o futuro dessa cidade, futuramente do país, nós precisamos ter acesso a isso. E é muito importante vocês, vereadores, que estão nos ouvindo aqui hoje. É muito importante ter essa quantidade de estudante aqui hoje. Nós queríamos que estivesse mais, nós queríamos que a cidade toda estivesse ciente dessa luta. Mas se nós não formos ouvidos, vai ficar maior. E futuramente vai ficar bem maior. E se não ceder, a gente vai conseguir o que a gente quer. Muito obrigada. Convido o senhor Jonathan Bianchi para o seu pronunciamento. Assunto segurança pública e transporte. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo. Agradecer aos estudantes que vieram na caminhada com a gente. Muito bacana, parabéns para todo mundo aí. E o tema, né, tá todo mundo falando, transporte e segurança. Vou falar um pouquinho do transporte, porque isso é uma luta do movimento estudantil, dos estudantes do CAP e da cidade de Ouro Branco, que não vem de agora. Desde 2012, anos também que teve a última mobilização, a gente vem travando uma luta intensa buscando um transporte público de qualidade. Mas diversas promessas o governo municipal já fez e realmente nada foi cumprido. Nós temos aqui casos dos ônibus, por exemplo, que estão em situações extremamente precárias. Eu me pergunto, até quando vamos correr o risco com os ônibus que não têm freio, com a direção quebrada, com os ônibus que não têm acessibilidade, os que têm elevadores não funcionam? Como que o munícipe cadeirante consegue utilizar o transporte público? Outra questão muito importante é a questão dos horários. Ônibus que não passa nos horários. A pessoa precisa trabalhar, o ônibus não passa, não tem uma linha clara, tem que parar toda hora perguntando para onde o ônibus vai, se passa na Marisa, se vai para tal bairro, porque ninguém tem essa informação. E outro
ponto, né, bem importante aqui na questão do transporte para os estudantes é a questão do subsídio. Promessas da administração pública feitas em 2013 declararam que não iam subir a passagem de R$ 2,00 para R$ 2,20. A empresa recebeu isenção de impostos. Ainda assim, no último ano, o que nós vimos? Um aumento para R$ 2,50 e a retirada do subsídio estudantil. Que o estudante antes pagava R$ 1,20, agora está pagando R$ 2,50. E o preço absurdo, abusivo, não é essa a única coisa absurda. Porque quem depende do transporte público para chegar na universidade não consegue chegar no horário da aula. Perde prova, por quê? O ônibus não passa. O ônibus simplesmente não passa. A gente não tem um transporte público de qualidade para a nossa cidade. Então, venho aqui, né, pedir aos vereadores que entrem nessa luta, pedir ao governo municipal cobrar mais uma vez, porque diversas reuniões já foram feitas, certo? E aí a gente precisa resolver essa questão imediatamente antes que ela se agrave. Um outro ponto é a bilhetagem eletrônica, por exemplo. Coisa que já está no contrato de licitação há anos. Temos documentos aqui das reuniões que nós já fizemos com a prefeitura, que ela disse que em 31 de dezembro de 2012 já teria esse problema resolvido, e nós estamos em quê? Em 2016, algum ônibus tem bilhetagem eletrônica? E como que vai ter o controle da quantidade de pessoas que utilizam transporte, de idosos, de estudantes, sendo que não tem nada confiável que admite isso, né? Então, assim, vou encerrar por aqui agora, para deixar o pessoal discutir. A gente veio aqui, então, para brigar pela bilhetagem eletrônica, para brigar por ponto de ônibus, para brigar pelo meio passe, certo? E para brigar por qualidade de transporte público. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Convido a senhora Cátia Estela Mares para o seu pronunciamento, assunto servidores públicos. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente, eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes essa noite. Cumprimento a todos vocês, estudantes. Vou também ser breve no meu pronunciamento para dar espaço para maior discussão a vocês, mas realmente o que eu trago a essa casa essa noite também é muito importante, porque se trata da database dos servidores municipais, dos funcionários públicos, mas eu não posso deixar de parabenizar vocês, porque eu, enquanto presidente de sindicato, eu sei o que é quando a gente vai promover um movimento, quando a gente tem que vir para a rua, quando a gente tem que mostrar a cara, quando algumas pessoas ainda ficam mais ou menos achando que a gente está incomodando pelas ruas, com o barulho. Isso é muito triste isso ainda para nós. Então, eu me identifico com vocês e parabenizo vocês. E hoje, mais do que nunca, eu sinto orgulho quando eu falo que eu sou professora, porque a mudança que nós precisamos vem de vocês. Bom, gente, o que eu trago aqui essa noite é sobre a negociação salarial dos servidores. A nossa negociação começou, como vocês têm conhecimento, em fevereiro, quando o sindicato encaminhou a pauta de negociação à prefeita municipal. Caminhamos no mês de março com algumas reuniões. No primeiro momento, a prefeita Cida Campos não ofereceu nenhum reajuste salarial aos servidores, colocou que o município, diante da crise, não podia nem fazer a reposição salarial, e vocês tiveram conhecimento que no último dia 6 de abril, agora, nós fizemos um movimento aqui em frente à prefeitura, com a paralisação de um dia, né, onde tiveram a presença de quase 600 servidores municipais, onde você, presidente, teve a oportunidade naquele dia de estar pegando o microfone e fazendo as suas considerações. Bom, depois daquele dia, nós tivemos mais uma reunião e a prefeita apresentou agora uma proposta onde, numa reposição do NPC de 11,28, foi oferecido aos servidores 5% de reposição salarial, sendo que 2,5% seriam pagos no mês de novembro e 2,5% no mês de dezembro. E ofereceu um reajuste no Vale Alimentação no valor de R$ 30. No último dia 27, fiz novamente uma assembleia com todos os funcionários e essa proposta encaminhada pelo Executivo não foi aceita pelos servidores.
porque os servidores entenderam, e nós entendemos enquanto sindicato, que se nós temos uma inflação aí de 11,28, os servidores terem 5% de reposição salarial ainda no mês de novembro e dezembro, porque não seria retroativo a data base dos servidores, que é março, que esse prejuízo nós não conseguimos recuperar mais. Essa defasagem salarial que o servidor vai sofrer por este ano, ele não ter essa reposição, é uma coisa que o funcionário público carrega até o final da sua carreira, porque a administração que vieram no ano seguinte não consegue, numa data base do servidor, compensar o reajuste do próximo ano, que nós vamos ter a inflação, e mais essa reposição que não foi dada. Bom, então eu trago aqui a vocês essa noite essa situação. A administração alega, sim, a crise, alega várias situações, coloca que, nesse momento, ela não tem como dar nenhuma reposição, mas, enquanto presidente do sindicato, eu tenho certeza, eu acredito que ainda tem outras medidas que possam ser tomadas, eu acredito que o secretariado ainda possa manifestar com ideias, com sugestões, porque o caminho que sobrou para nós, decidido pelos servidores, foi de requerer essa reposição salarial judicialmente. E eu lamento muito que as coisas cheguem a esse ponto, porque é o último mandato da prefeita Cida Campos, ela é uma servidora igual nós, o ano que vem ela vai estar aí, se não for, né, continuar aí na carreira política, e eu lamento que as coisas tenham que ir para a justiça, para que o servidor tenha simplesmente, gente, reposição salarial. Quero deixar bem claro, os servidores não estão nem lutando por aumento de salário, simplesmente pela reposição da inflação. E eu conto mais uma vez com o apoio dessa casa. Agradeço, vou parar por aqui, em homenagem aos estudantes, para que eles possam utilizar mais um tempo. Obrigada, gente. Obrigado a todos pelos seus pronunciamentos. Vereador, antes de passar a palavra, debate sobre os temas do pronunciamento, 30 minutos entre vereadores e munícipes, gostaria de parabenizar todos os alunos, né? E se tratando da educação dos alunos da UFMG, a gente não esperava outra coisa, IFMG. E o FSJ. O FSJ? Desculpa, gente. Também, né? Os dois, né? Então tá. A gente não esperava outra manifestação que não fosse essa, bacana, com educação, onde vocês entenderam que realmente, por lei, tudo isso, toda essa manifestação de aplausos e outras situações atrapalhariam, vocês acharam essa criatividade toda bacana, muito legal, vocês estão de parabéns. Passo a palavra à vereadora Nilma. Não pode deixar os alunos falarem. Pode começar por ele. Tá ligado aqui? Primeiramente, boa noite a todos. Queria dar meus parabéns aos meus companheiros aqui pela luta, agradecer aos líderes do movimento, vocês são sensacionais, agradecer também aos vereadores, ao presidente, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre quem eu era até sexta-feira passada agora e quem sou eu de agora em diante. Meu nome é Rodrigo, até quinta-feira eu era um aluno de Engenharia Civil da UFSJ, que lutava pelo seu sonho, sempre vendo as coisas de uma maneira muito calma, muito tranquila, porque nunca tinha sido atingido por nada de ruim que o mundo lá fora tenha a oferecer para a gente hoje em dia. Digo que era assim até sexta-feira porque hoje eu sou um cara que continua lutando, mas eu fui vítima de um assalto à mão armada, onde um rapaz apontou uma escopeta na minha cabeça e minha vida mudou de rumo. Daquele dia para cá eu não sou mais o mesmo, porque eu não sei se era para eu estar aqui agora. Foi por causa de um Deus que eu acredito, que Ele me livrou de todos os males e me fez estar aqui hoje, falando com vocês, dando esse testemunho de que eu sou só mais um, a gente tem um monte aqui. Tem um monte de aluno lá fora que, infelizmente, sai para a universidade, não tem a certeza se vai voltar para casa com seu celular no bolso, se vai voltar para casa com a sua carteira no bolso, se vai voltar para casa vivo, porque hoje em dia, infelizmente, não temos a segurança necessária. Eu fiz uma declaração no Facebook, onde muitas pessoas viram, mais de 400 pessoas curtiram, onde eu dizia o seguinte, e quero repetir agora a todos os munícipes, a todas as pessoas de Ouro Branco. Acolham a nós, estudantes, como nós acolhemos a cidade. Gostamos muito da cidade,
Eu não sou ouro-branquense, mas isso é uma pena que eu tenho muito, muito mesmo. Eu queria ser de Ouro Branco porque eu amo essa cidade. E eu queria ser amado por ela da mesma forma. Eu queria ser amado por cada munícipe da mesma forma. Eu queria que cada um de vocês, vereadores, representantes de nós, lutasse por nós assim como nós lutamos pelo bem dessa cidade. Se nós estávamos andando, atrapalhando umas pessoas, era em prol de uma segurança justa, era em prol de um transporte justo, que a gente não está pedindo nada demais, como a senhora, a gente está pedindo aquilo que é digno nosso, pelo nosso esforço de estar aqui, longe de família, longe de amigos, longe do mundo lá fora, lutando por uma educação melhor no país e dando o nosso melhor em casa, estudando, comendo livro, para que o Brasil seja um pouco mais justo. Então eu queria contar com vocês e dizer só o seguinte: eu amo essa cidade de paixão e queria ser amado da mesma maneira, sabe? Ouvi dizer, numa conversa que eu tive com um policial, ele disse o seguinte, que infelizmente o número de viaturas é pequeno para a quantidade da cidade, mas não é uma responsabilidade da prefeitura. Eu entendo, é uma responsabilidade do Estado. Mas eu queria ver com vocês a questão da guarda municipal, que essa sim é uma questão da prefeitura, sabe? É uma questão munícipe. Eu queria saber de vocês, aumentar o policiamento da maneira que vocês podem. Vocês não podem colocar viatura porque é coisa do Estado, mas vocês podem aumentar colocando um guarda municipal, colocando um vigilante privado, público, eu não sei, depende do gosto de vocês, mas façam algo por nós, assim como a gente faz pela cidade. Lutem pela gente, assim como a gente lutou por cada um que não pôde estar aqui agora, porque estão fazendo prova, estão estudando, estão querendo um Brasil melhor, a gente está lutando por eles, então eu queria contar com a luta de vocês em prol de cada um de nós. Só isso mesmo, muito obrigado. Boa noite a todos. O nosso colega pautou muito bem a segurança, eu gostaria de pautar o transporte. Algumas semanas atrás, o movimento estudantil do CAP teve uma reunião com representantes da prefeita Cida Campos e representantes da PMMG também sobre segurança. Eu gostaria de iniciar minha fala perguntando o que está acontecendo em Ouro Branco. Porque não é possível, com todo respeito aos vereadores e à prefeita Cida, que se for uma mulher de respeito está nos assistindo, se for corajosa, não covarde, o que está acontecendo aqui nessa Câmara dos Vereadores, o que está acontecendo na gestão pública de Ouro Branco. Como que uma lei aprovada pelos senhores de forma unânime, que é a lei do passe livre da vereadora Nilma e do vereador Geraldo, não é acolhida pela prefeita, como que uma lei aprovada de maneira unânime nessa casa, a gente ouve do secretário de governo que a prefeita desconhece essa lei, uma lei. O que está acontecendo aqui em Ouro Branco, gente? Quando eu cheguei aqui 2 anos atrás, essa cidade era modelo de gestão pública. Eu andava 3, 4 da manhã para jogar bola, sem medo de sair com meu celular, sem medo de sair com cordão. Mas hoje em dia está impossível. Nós, estudantes, nós temos uma renda limitada. Então, eles estão tirando de quem já não tem muita coisa, vocês entendem? Então, prefeito, eu não dirijo minha fala aos vereadores, eu dirijo a senhora. Se a senhora for uma mulher de coragem, venha dialogar com a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, tenho 23 anos, sou aluno da UFCJ desde 2011. Faz quase 5 anos que eu moro aqui em Ouro Branco. E nesses últimos 5 anos, eu posso dizer que esse último ano foi o pior ano que eu tive aqui. Por sensação de medo, de insegurança, de não ter tranquilidade para voltar para casa. Eu acho que a gente fala muito, todas as reuniões que a gente tem com a Polícia Militar, com a gestão do município, se fala muito em estatística, se fala muito em números, mas eu queria falar com você sobre um pouco mais de empatia. Para a gente levar um pouco mais a sério que cada um que está aqui dentro tem um nome, tem uma família que está esperando a gente, que liga e fica preocupada. Eu queria falar com vocês sobre o Carlos, sobre a Natália, sobre a Patrícia, sobre o Bruno, que vários outros que foram assaltados voltando de casa da aula, que não era fazendo nada de errado, era voltando da aula. Eu queria falar por mim, pela Maria Alice, pelo Pedro, pela Luísa, que correu na rua de casa porque estava sendo seguida pelo assaltante. Eu queria falar pela Bárbara, que abriu a carteira e mostrou que não tinha dinheiro e levou 2 tapas na cara. Eu queria falar pelo Rodrigo, que está aqui hoje manifestando, que teve que ser humilhado, botando a cara no muro com um revólver na cabeça dele. Eu queria falar aqui sobre as meninas que foram abordadas, sobre o maníaco do carro. Eu queria falar aqui sobre o Michael, que foi agredido violentamente e foi parar na policlínica com a situação da violência que está aqui em Ouro Branco. Então, senhores, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais com empatia para isso que está acontecendo. Porque não está normal, isso não é só época de crise. Tem uma coisa muito errada acontecendo aqui em Ouro Branco. Eu gostaria de falar com os senhores que eu não tenho receio nenhum em falar que eu estou com medo, não tenho receio nenhum em falar que muitos daqui estão com medo, mas a gente vai lutar por isso. E a gente vai estar correndo atrás disso, por mais que vocês aceitem ou não. E a gente quer medidas e medidas urgentes, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Tá? Muito obrigado. Então, boa noite. Meu nome é Xênia.
Meu nome é Xênia, sou moradora daqui de Ouro Branco há 27 anos. Sou daqui. Moro no 1º de Maio, sou estudante do CAP, faço mestrado lá. E eu queria saber se a gente tem acesso às rotas que o transporte faz, o transporte público. Porque eu dependo 100% desse transporte para ir para a faculdade. Porque tem uma empresa que faz o transporte, mas essa empresa não passa no meu bairro. Porque essa empresa julga que não tem alunos suficientes no meu bairro. Então, eu dependo 100% da empresa Viação Paraíso, Teixeira ou Primavera, eu não sei qual é, até hoje. E essa empresa não passa nos horários, como o amigo que estava aqui disse, quando ele foi ali na frente. E nós vivemos uma situação inconstante de horário. E, recentemente, estávamos 4 alunos no ponto do 1º de Maio, esperando esse ônibus. Fomos para o ponto 12h30, porque ele não tem horário. Esse ônibus foi passar 1h20, e o motorista simplesmente falou: vocês deram sorte que esse carro chegou para mim agora, porque senão eu não viria. E a gente foi para o CAP, assim, na sorte de um ônibus aparecer para levar a gente, porque senão a gente tinha que depender de carona, ligar para um, ligar para outro, e aí? Queria saber se a gente tem acesso às rotas e aos horários que esse ônibus faz, para saber se ele está cumprindo ou não, porque provavelmente não. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gláucia, sou moradora de... Eu ia falar estudante. Sou moradora de Ouro Branco e estudante também da UFSJ desde 2012. Né? Como dito por os meninos, Ouro Branco sempre foi a cidade que eu elogiei, deixou de ser. Eu gostaria de pedir, em primeiro momento, aos líderes que estão sentados nessa mesa, principalmente ao senhor presidente, de São Miguel de Paula, eu acredito que todos aqui vieram motivados e vocês estão muito motivados também a estarem cuidando de nós. Né? Somos estudantes, geramos renda para a universidade, temos projetos de extensões que trazem cultura, trazem cuidado com o social, muitas vezes falho pelo poder público, e vários outros, ciência, né? Vários outros fatores determinantes aí. Então, eu gostaria de pedir a todos, principalmente ao senhor, eu peço um pouquinho de delicadeza, porque foi na fala do senhor que eu prestei atenção, que se motivem para o que estamos buscando aqui. Né? Eu acho que ninguém aqui fica feliz com a justificativa de que o problema está no Brasil, o problema está na falta de grana, sabe? A responsabilidade é de quem, então? Até quando essa vai ser justificativa? Nós, estudantes, não aceitamos essa justificativa. Porque o policiamento é do Estado, a segurança é do Estado, e a cidade vai ficar de mãos atadas? A cidade está virando as costas para Ouro Branco, é isso? A questão da iluminação não é responsabilidade do município? Então, por que não foi feito ainda? Porque até quando a gente vai usar a justificativa que é do Estado, a justificativa que o Brasil é assim? Chega. Estudante, para o estudante isso é balela. O estudante não aceita essa justificativa. E existe, ao meu ponto de vista, e assim como eu estou percebendo, que várias atitudes devem ser tomadas pela Prefeitura, pela Câmara, para que possamos aí estar unindo os estudantes com o município. Mais uma coisinha, eu queria deixar claro aqui, né, a gente vive numa política, estou dizendo de forma muito grossa, sim, tá? Claro que a gente tem vários casos assim exemplares, né, de vereadores, de governadores que sempre estão presentes aí nas questões sociais. Mas eu queria pedir, porque eu já ouvi isso a um candidato que pediu para a gente transferir o voto para cá. Eu queria saber da mesa que está aqui se é isso que importa, sabe? É o voto, sabe? Eu queria saber se o voto ele pode ser contrabalanceado com tudo que a gente está fazendo pela cidade.
com todo o social, com todo o cultural, com todos os projetos de extensão, com todo o conhecimento científico, com todo o dinheiro, porque você vai na Avenida Marisa nas férias, é totalmente diferente de uma Avenida Marisa em período de aula. Então, nós temos grande importância para a universidade, para a cidade, da universidade para a universidade. Todos, né? Não só a universidade, todos os alunos de Ouro Branco. Então, a mensagem que eu quero deixar, a responsabilidade é de quem? O que a prefeitura vai fazer? Eu estou aqui falando com prefeitura e com vereadores. Eu não estou falando com o Estado. Eu quero saber de vocês. O que vocês vão fazer por nós? Bom, boa noite a todos da mesa. Primeiramente, né? Boa noite a todos os companheiros aqui. E a minha fala foi praticamente toda dita pela Gláucia. Eu queria só completar o que ela disse. E eu não acho que esse empurra-empurra de responsabilidade que acontece não só aqui, em todos os lugares, eu não acho que isso resolve nada. Se a gente está cobrando de vocês, se a gente está requerendo a vocês, a gente quer um posicionamento de vocês sobre a situação de vocês. Não a situação do Estado, não a situação do país, é a situação de vocês. Como o Jonathan disse, como que está Ouro Branco, como a Gláucia disse, se a justificativa é a situação orçamentária da cidade, se a cidade está passando por uma crise econômica interna, qual que é o posicionamento de vocês perante a essa situação? Porque não pode cruzar o braço, sendo que a gente tem uma situação. Quando a gente está sem dinheiro, a gente não para de comer, a gente não para de pagar nossas contas, a gente dá um jeito. Então, eu queria saber qual que é a proposta de vocês, se está faltando dinheiro, se tem rombo nos cofres públicos da cidade, qual é a proposta de vocês nesse tipo de situação? Porque todos os governos, todas as prefeituras estão sujeitas a isso e, de acordo com os meus conhecimentos, existem propostas emergenciais quando acontece esse tipo de situação. Eu queria saber qual que é essa proposta emergencial. Eu não estou pautando somente segurança, eu não estou pautando somente transporte, eu estou pautando todas as deficiências que a cidade tem hoje, devido a toda vez que a gente reivindica a desculpa de que é a situação orçamentária. Talvez não seja uma desculpa, talvez exista realmente um rombo nos cofres públicos da cidade, por má administração, coisa que também não é culpa da população. Qual que é, então, a proposta que vocês vão trazer para nós daqui para frente, que já devia ter sido traga, né? Diante dessa situação, sabe? Você tem que descer num ônibus também, pautando agora o transporte, né, só para não ficar muito vago, você tem que descer num ônibus mais tarde, porque ele te deixa na porta de casa para você não ser assaltado. Você tem que chegar na sua casa 11h20 da noite, sendo que sua aula acabou às 10, e você teria um ônibus às 10h20 para descer, por exemplo, só para não ser assaltado. Qual que é o que a gente fez para poder passar por isso, entendeu? Nós pagamos impostos, nós pagamos todo tipo de imposto que existe nesse país, e a gente não vê isso retornando para nós. Se é responsabilidade do Estado, eu não sei, se é responsabilidade da Prefeitura, eu não sei, mas neste momento nós estamos cobrando a vocês. Eu queria pedir para vocês se abstraírem de justificar sobre o Estado, nesse momento. Independente que essa seja a justificativa, eu quero ouvir sobre vocês, sobre a Câmara de Vereadores de Ouro Branco, sobre a Prefeitura de Ouro Branco, qual que é o posicionamento de vocês, esquece o Estado agora, o de vocês, qual que é? Boa noite a todos. Meu nome é Thales, eu tenho 25 anos. Inspirado um pouco no que o meu amigo falou, que citou o nome dos amigos dele, que sofreram assalto, eu agora estou aqui para falar em nome da minha mãe Cida, do meu pai José Mota, que só dormem depois que eu ligo, 11h30 da noite, para falar que eu cheguei bem e que não fui assaltado. Por causa disso. E eu espero, assim como eu desejo, que eles não precisem passar por isso mais. Eu espero que as autoridades não passem pelo que eles estão passando. Só isso. Obrigado.
dar um oi para todo mundo. Boa noite para todos vocês. Me permite, eu vou falar de costas para a mesa, porque talvez falar para vocês é mais interessante, porque eles já sabem de tudo que eu falo, venho aqui sempre falar. Então, é o seguinte, eu quero lembrar algumas coisas. Há uns meses atrás, se não me engano, o vereador Charles convocou uma audiência pública para segurança. E aqui estiveram deputados, autoridades, e foram prometidas diversas ações. Aumento de efetivo na polícia, o Simon estava aqui também, ele vai me lembrar. Eu não vou lembrar detalhes agora minuciosos. Nós tivemos essa audiência e, pelo que eu ouvi falar, eu não estou aqui para provar, eu preciso que me mostrem isso, me parece que tudo que foi decidido nessa audiência, nada foi acordado. Não. Inclusive, na saída para Ouro Preto, que seria uma rota de fuga desse pessoal que rouba, que pega ali, pega a LO1 e sai para a serra e vaza fora ali para as estradas de chão, foi discutida a possibilidade dele ter um posto policial, que facilitaria segurar esse bandido dentro da cidade e prender esse cara, não deixar ele fugir. Isso relacionado à segurança. A segurança ela não é relacionada também só a assaltos. Por exemplo, em Ouro Branco, vocês já viram algum ponto de ônibus bem iluminado aqui em Ouro Branco? Os pontos de ônibus daqui de Ouro Branco, eles são sucateados. Precisou um munícipe lá no São Francisco para poder pintar uns pontos de ônibus. Que vergonha! Ouro Branco não precisa disso, Ouro Branco merece mais. O transporte público, vocês, enquanto estudantes, percebem o que está afetando vocês. Eu sou ouro-branquense, eu tenho 31 anos, são 31 anos de Ouro Branco. Eu não uso transporte público. Por quê? Desde novo, eu sei que é o maior problema que tem. Eu vou a pé, vou de bicicleta, vou de avião até, mas não vou de ônibus. E o que acontece? Na zona rural, a situação é complicadíssima também. Então, estudantes, enquanto mente pensantes, enquanto formadores de opinião, eu acho que vocês devem também buscar mais o apoio da população. Que eu tenho certeza que a causa ela é única. E que se vocês conseguirem um apoio, se vocês buscarem esse apoio, eu tenho certeza que vocês vão ter esse apoio. O meu apoio vocês já têm enquanto cidadão, porque eu também fui formado. Eu estudei na Universidade Pública, em Ouro Preto, vim para a Universidade de São João, estudei aqui, precisei largar o curso. E muito me deixa feliz saber que o movimento está realmente acontecendo e que vocês estão atentos com as causas da cidade. E gostaria mais ainda, tentasse aderir às causas que de fato não interferem na vida de vocês. O transporte público me interfere, de certa forma? Não. Por quê? Porque eu trabalho muito e eu tenho meu carro, eu vou de carro, porque eu não ando de ônibus. Enquanto eu melhorar, não ando. Não tem jeito, eu não vou ser hipócrita. Certo? Se melhorar, vai ser ótimo, porque eu tenho a minha empresa, eu quero que meus funcionários cheguem bem, cheguem no horário, eu quero que meus funcionários saiam do serviço e consigam sair e chegar cedo em casa, porque não ficou esperando 1 hora de ônibus. Certo? E eu queria falar só mais uma coisa, em relação a mudar título de eleitor, que alguém falou aqui, realmente, é estranho falar sobre esse assunto, mas é importante, mas não era para ser. Por quê? Porque você é brasileiro, aonde você está aqui, as leis têm que valer, para independente da cidade que você tiver. Você está contribuindo para o crescimento do país. Mas, na situação que Ouro Branco se encontra, eu acredito muito que essa força dos estudantes votando aqui vai ser ótimo. Por quê? Porque aqui atrás de mim tem vereadores que não abrem a boca para falar nada. Ou seja, toda semana eles não fazem nada. Não é questão de aplauso. Eu fico envergonhado de ter recebido essa salva de palmas, porque a gente não precisava estar falando isso daqui. Então, assim, são 13 vereadores para fiscalizar e não há fiscalização. Por quê? Porque ele sai daqui, entra no carro dele, chega ou vai para o boteco tomar uma cerveja ou chega em casa para assistir a sua televisão tranquilamente. Então, eu pergunto, vocês acham que eles estão preocupados com vocês? Essa é a minha pergunta que eu deixo para vocês. Esses vereadores daqui, eu não acredito que tenham 100% de preocupação com vocês. Tá, João, eu vou liberar, desculpa, porque
Mas, enfim, só para concluir, pensem na hora de votar, porque eu prefiro ver um de vocês sentado nessa cadeira do que muitos desses que estão aqui. Meu nome é Vitor, eu tenho 18 anos, sou estudante também, e eu gostaria de começar minha fala com uma pergunta. Por que cada um e todos vocês que estão aqui? Eu acho que quase certeza que nenhum de vocês caiu aqui de paraquedas. E o que eu peço é que, assim como nós, que temos deveres como cidadãos e estudantes, que vocês também cumpram o dever de vocês, que é garantir os nossos direitos. Boa noite, gente. Sendo rápido, né, o pessoal pergunta muito, né, para os senhores, para as senhoras, o que vocês podem fazer, né, para a gente conseguir mais segurança. E é importante ressaltar que tem várias já ferramentas, né, desculpa a minha voz, tem várias ferramentas que já estão, né, já viraram lei, mas que não são implementadas dentro de Ouro Branco por pura politicagem, né. Por que tem mais assalto ali no Siderurgia, né, Marisa, Pioneiros? Tem um monte de lote vago, nenhum é cercado. Nós temos um código de postura aqui na cidade que eu acho que nunca um fiscal foi lá e conseguiu implementar ele. Falta de iluminação também. Então, o IPTU progressivo, por exemplo, uma coisa que já está no nosso código de obras, no plano diretor, mas o executivo não tem coragem de colocar ele para funcionar, né? E daí tem até vereador aqui, né, que tem lote grande na cidade, fica esperando o lote especular, né, ganha muito dinheiro especulando aquele lote vazio, a cidade não consegue avançar, e bandido vai lá, se esconde no lote, né, sai do lote lá e assalta o estudante. Então, código de postura, IPTU progressivo, né, é uma vergonha que ainda a gente não tenha conseguido colocar dentro da cidade. Uma cidade que não tem mais para onde expandir, né? A Gerdau, os terrenos da Gerdau estão meio que abraçando a cidade. Então, não tem como essa cidade avançar sem o IPTU progressivo. Eu acho que muitos vereadores aqui sabem disso. Outra coisa também, referente ao transporte público, eu falo de novo para os senhores e para as senhoras, eu acho que se eu fosse vocês, eu teria vergonha. Porque quando vocês entraram, né, nessa casa, no mandato de vocês, foi a primeira manifestação que a gente fez pelo transporte. Não lembro se vocês se lembram. Foi exatamente no início da gestão de vocês. Passou a gestão inteira e o transporte, de vez em melhorar, conseguiu piorar. Uma coisa que a gente achava que nunca ia acontecer, aconteceu. Piorou o transporte público. Como é que pode uma coisa dessa? Então, as ferramentas já estão criadas, IPTU progressivo, código de postura, só falta ser implementadas. Daí cabe também ao legislativo, né, fiscalizar para ver se isso está sendo implementado. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Elis. Eu quero fazer menção a duas falas da minha amiga Gláucia e do meu amigo Bruno, vou fazer uma ponte entre as duas. A Gláucia ressaltou a questão do voto, que será que a gente é só voto para vocês? Eu sou nativa, provavelmente eu sou só voto para vocês. E o Bruno levantou a questão da humanidade, né? Dos nomes, a gente não está aqui. Eu não sou só uma estatística, eu tenho uma família, e todo mundo tem uma família que está esperando chegar em casa. Eu queria perguntar para quem tem filho aqui, se os filhos de vocês são só voto. Se, para quem tem filho e ele estuda fora de Ouro Branco, será que os vereadores ou a prefeitura da cidade onde eles estão trata eles da mesma forma que a prefeitura de Ouro Branco está tratando a gente? Vocês se preocupam se eles vão voltar para casa? Minha mãe e meu pai moram aqui e se preocupam. E os pais das outras pessoas que não moram aqui ficam ainda mais preocupados. E vocês? Vocês ficariam felizes no lugar deles? A consciência de vocês fica limpa quando vocês estão em casa com eles ou sem eles? Enfim, nós não somos só números. E não somos só votos. Bom, meu nome é Tawane. Meu nome é Tawane, eu tenho 23 anos. 23 anos eu moro aqui em Ouro Branco. Eu estudo na UFCJ e tenho participado do movimento.
E eu vejo que o triste não é que os vereadores não se preocupam com a gente, a prefeitura não se preocupa com a gente. Os moradores de Ouro Branco não preocupam com a cidade. E eu fico realmente triste por isso, porque eu vejo, eu estou lá, o movimento tentando chamar os moradores para a rua. Não é só a gente que é assaltado, comércio é assaltado, criança na rua não brinca mais. A gente depende do transporte, como eles falaram, os trabalhadores dependem do transporte, passam humilhação, chegam sujos no trabalho. Isso não é a cidade que eu nasci. Então, eu não venho falar nem para vocês, é para a minha cidade. Cadê quem está reclamando lá no Se Souber Me Conta? Não tem ninguém aqui, não tem nem 10% da população aqui. Então, na hora de falar mal de estudante, que estudante só faz festa, que estudante só quer se drogar, estudante não está nem aí para a cidade, hoje em dia é o estudante que mantém Ouro Branco como está. Então, eu tenho vergonha da população de Ouro Branco, que não está aqui hoje. Eu espero que nas próximas sejam melhor que isso. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Pedro. Eu só queria deixar aqui uma pergunta, eu sei que o tempo está acabando. É uma coisa que é do município com relação ao olho vivo. O olho vivo da cidade funciona? Não. Por que a infraestrutura dele está lá na Marisa? Ele podia estar sendo utilizado para a questão de segurança e ele não é utilizado. Em 2012, eu lembro que teve uma reunião aqui, foi discutido que a prefeitura contrataria uma empresa para estar olhando isso aí, para dar manutenção, eu não sei se funciona. Eu queria que os senhores falassem aqui para a gente por que o olho vivo não é usado para a questão de segurança. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos, amigos e estudantes. Quando a universidade veio cá para Ouro Branco, eu fiquei muito satisfeito para trazer gente das cidades vizinhas, mas esperava que todos sejam bem recebidos e ter um bom transporte. Mas não sei o que está acontecendo. Porque quando procura alguma coisa aqui, é o Estado, é o deputado. Então é o seguinte, eu creio que tem muitos deputados que talvez estão vendo essa imagem pela internet e vai ver também pela TV Lafayette. Cada um vereador apoiou um deputado, igual eu apoiei o deputado estadual e federal também. Eu espero que cada um do nosso amigo vereador entre em contato com cada um deles, para que olhe para a nossa cidade de Ouro Branco, para ajudar vocês, apoiar vocês nessa luta, que vocês o estudante hoje e amanhã são doutores aqui no nosso Brasil. Vocês são o futuro do nosso Brasil. Cada um podia olhar para cada um de vocês, cada criança, cada pai que pôs a vocês aqui. Espero vocês, que vocês tenham a bênção de Deus, que Deus abençoe todos vocês, para que possa resolver a cada dia com a melhor forma possível, que a Prefeitura e a Câmara e o Estado também se unem nessa luta para vocês e para nós todos aqui na cidade de Ouro Branco e todos os vizinhos. Obrigado. Logo após a sua fala, vou passar para os vereadores. Peço mais 10 minutos, por favor. Boa noite a todos, meus colegas de faculdade e a vocês. Há muito tempo que eu venho entendendo como funciona a política e a melhor forma de dialogar com vocês políticos, e eu percebi uma coisa, a forma mais efetiva é conseguir barganhar com vocês de forma eficiente e objetiva. Não adianta eu fazer um apelo emocional ou ético se isso não é transformado de forma efetiva em algo positivo para vocês. Então, eu queria falar o seguinte,
por que é importante vocês terem um olhar para a universidade e aquilo vai te trazer retorno a todos vocês. O tripé da universidade é pesquisa, extensão e ensino. A extensão dialoga diretamente com todos vocês. Em que sentido? Se vocês permitirem que nós conseguimos trabalhar na cidade, o curso de engenharia tem um maior potencial de transformação direto nisso. Nós podemos, sim, transformar Ouro Branco em uma cidade desenvolvida. Existem 5 grandes cursos de ponta na FSJ que têm esse potencial de trazer tanto tecnologia como um grande retorno econômico. Eu sei que a questão orçamentária está complicada na prefeitura. Não se preocupe, nós sabemos fazer projetos efetivos e que tragam grandes benefícios para vocês. A única coisa que nós queremos é oportunidade para poder realizar isso. Vocês não precisam nem fazer assim, projetos, nós mesmos fazemos, entendeu? A questão orçamentária fica por nossa conta. Todo mundo aqui fez cálculo 1, cálculo 2, vários cálculos. Todo mundo tem competência mais que suficiente para elaborar um projeto eficiente para vocês, para trazer retorno. Eu faço engenharia mecatrônica e quero fazer um projeto para trazer automação residencial para Ouro Branco. Eu tenho, com os meus professores, capacidade de montar o projeto e trazer para vocês a eficiência dele. Hoje eu fiz uma pesquisa de campo aqui no centro, não pude fazer nos outros bairros à noite, porque eu não posso ir à noite de casa em casa perguntar se, quando eu voltar, corro o risco de ser assaltado, se eu tenho várias pesquisas anotadas no meu notebook, aí simplesmente o ladrão vem e me rouba e eu perco 6 meses de pesquisa. Então, assim, só não desenvolveu ainda mais porque não tem condições de segurança. Então, é nisso ali que eu quero que vocês não negligenciassem a faculdade, entendeu? Questão de segurança, a questão também, a gente pode trazer maioria para as casas. Tem curso de engenharia civil. Toda vez que aqui chove, tem goteiras, tem vazamento. A maioria passa por isso. Estamos formando engenheiros civis e vocês têm mais do que competência de absorver essa mão de obra. Tem pessoas também trabalhando com engenharia química, engenharia de bioprocessos, que pode fazer tratamentos em rios, em solo, traz um benefício direto. Então, assim, eu vejo que tudo que se resume o problema é a negligência que vocês têm diante do nosso curso. Então, o que eu peço para vocês é isso, olhem com outros olhos para a faculdade, para o campus, porque ali tem uma mina de ouro. Ouro Branco, por ser pequena, tem uma grande vantagem, que vocês podem ter o contato direto com as pessoas que estão formando, com aquelas que têm projetos. Nós podemos fazer projetos para vocês, eficientes, até de forma gratuita. Se o Brasil está passando por uma crise, eu posso mostrar perfeitamente para vocês que Ouro Branco pode ser modelo de como lidar com a crise. Temos mais de 800 alunos que sabem lidar com contas, com cálculos, que sabem atacar problemas econômicos direto. Eu digo-se de passagem, seria até mais rentável uma contratação do nosso serviço do que de muitos aqui que não sabem ali fazer um simples cálculo para tirar a prefeitura dessa questão de orçamento negativo. E assim, a gente faz isso, a gente recebe um treinamento de 5 anos para poder fazer isso. Então, assim, é isso que eu venho pedir. Deem atenção para a gente. Vocês não precisam investir dinheiro, grandes volumes de dinheiro. A gente só precisa de segurança
e de apoio, assim, minimamente seus, para poder trabalhar e trazer o retorno de volta para vocês. Eu sou do norte de Minas, eu moro a mais de 1.000 quilômetros daqui. Eu vim para Ouro Branco para poder fazer o curso de engenharia mecatrônica. Ouro Branco me deu a oportunidade de estar sendo um profissional qualificado e é meu desejo retornar isso para vocês, entendeu? Assim, eu imagino que seja até interesse de vocês chegar em casa ali e ver esse retorno da faculdade. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Passa a palavra à vereadora Nilma. Bem, gente, como eu já disse, sejam bem-vindos. Vou responder algumas das perguntas que foram feitas aqui. Vocês, para mim, não são um voto. E eu acho que não tem ninguém nesse plenário que tenha sido abordado por mim pedindo para que vocês transferissem o título de vocês para cá. Apesar de eu achar que isso é um ato de cidadania, mas vocês, como estudantes, eu pressuponho que vocês têm capacidade de decidir o que vocês vão fazer com essa cidadania de vocês. Se vocês vão votar aqui, eu vou votar na cidade de vocês. Então, aqui nesse plenário não tem ninguém que tenha sido abordado por mim. Vocês também nunca foram e nunca serão um problema, do meu ponto de vista, para a cidade. Eu sei que vocês movimentam essa cidade. Meu filho tem um pequeno comércio e quando vocês tiram férias, a gente passa apertado. E nós temos aqui 2 queridos colaboradores lá do nosso pequeno comércio. A crise de gestão. Desculpa, esfarrapada, porque o município de Ouro Branco, em 2013, 14 e 15, arrecadou mais do que o último governo em 4 anos. Ou seja, em 3 anos, arrecadou mais do que 4 anos. Então, a crise existe, sim, de gestão e de competência. Sobre essa empresa de ônibus, virou piada. O vereador Charles, outro dia, chamou aqui a empresa, né, vereador? E a empresa parece que ela que determina como é que ela quer prestar o serviço para a população. Não tem uma concessionária e uma gestora da concessionária. Nós temos alunos da zona rural que não têm transporte público, e eu, essa semana, recorri ao Ministério Público, porque a empresa determina onde, quando e como ela quer prestar o serviço. E aí chega aqui e fala que está no vermelho, que empresa de ônibus não dá transporte, aí eu vou usar uma fala de vocês. Pede para sair. Se está dando prejuízo, o que está fazendo aqui em Ouro Branco? Por que dá prejuízo e está todo mundo brigando para ser dono de concessão de ônibus em Ouro Branco? Se não está dando lucro, é só pedir para sair. Então, eu acho que vocês vieram aqui, eu já conversei com alguns líderes, mas nós precisamos ir na casa do lado. Porque a casa do lado é que gerencia tudo isso que vocês estão falando, principalmente a questão do transporte, a questão da iluminação. Nós tivemos um período que o consórcio que troca as nossas lâmpadas ficou quase 6 meses sem receber. E aí ninguém trabalha de graça. Então a cidade ficou às escuras. E agora voltou lentamente, mas recuperar os 2, quase 3 anos sem manutenção, realmente é uma coisa complicada. Então, gente, eu sou presidente da Comissão de Juventude, meu vice é o vereador Charles, e o terceiro membro é o Luiz Damasceno. Eu queria fazer uma proposta para vocês, que na sexta-feira nós pudéssemos nos reunir aqui no plenário com uma comissão representativa das 2 instituições de ensino, que vocês pudessem trazer esses boletins, ou esses números dessas ocorrências, que a gente pudesse sentar para criar uma pauta, para que a gente daí pudesse fazer um requerimento e convocar aqui nessa casa os representantes da prefeitura para responder para vocês essas perguntas todas que vocês fizeram. Quando vocês perguntam, e aí vocês perguntaram diretamente para nós, o que nós estamos fazendo aqui, talvez muito, mas pouco diante de tantos problemas. E eu aqui ouvindo vocês, eu achava que eu estava solitária nessa sensação de que eu vivo os 3 piores anos dos meus 30 anos de Ouro Branco. E eu quero a minha cidade de volta. Eu quero a minha cidade de volta, nós queremos a nossa cidade de volta.
problema de transporte público e de segurança pública é recorrente em todos os municípios, não é só do município de Ouro Branco, não é só desse governo, mas potencializou e agravou nesse governo. Porque um trem que não tem um maquinista, ele está desgovernado. E aí todas as instituições perdem até o respeito. Vocês não veem uma empresa de ônibus que a secretária de Educação, lutando junto conosco para poder colocar transporte na zona rural, não é ouvida pela concessionária. A empresa Paraíso, ou como é que vocês falaram? Paraíso ou Teixeira, porque realmente a gente não sabe, mas hoje oficialmente é a Paraíso, ela não acolhe, eu não vou dizer acatar, né, mas o termo é acatar, ela não acolhe uma solicitação de uma secretária de Educação, que sabe que o aluno da zona rural que não vem estudar está correndo o risco de perder o ano letivo. Quando a gente sentou lá no 2013, né, daquele movimento que vocês fizeram, eu fui uma das vereadoras, me lembro do Vinícius, mas não lembro de... Tinham outros vereadores e tinham outros estudantes, que a gente definiu pelo passo por 1,20, a Paraíso entrou e cortou esse vale, disse que daí a 30 dias retomaria. Já cobrei aqui, já cobramos aqui e nada. Quando vocês falam o que nós fizemos depois do movimento de vocês, eu e o vereador Geraldo Pedro fizemos o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a implementar a política pública de passe livre. A gente sabe que é, como ele falou, subsidia metade, mas é possível passe livre, desde que na hora de fazer um projeto, né, quando essa empresa sair, a gente espera que saia, né, vereador Charles? Que a gente possa, já na contratação, que isso fique determinado, que a empresa já saiba que o preço que ela vai colocar, que o serviço que ela vai prestar vai contemplar um passe livre. E aí, obviamente, que vocês são estudantes e conscientes, inicialmente para as pessoas que têm questões sociais. Porque a pessoa que não precisa do passe livre, com certeza vai entender que se inicie pelos alunos que estejam enquadrados na necessidade social. Mas é possível, muita coisa é possível. A questão da polícia militar, realmente a gente vai ter que sentar, e aí eu acho que a gente podia levantar esses dados, a Comissão da Juventude está à disposição, e a gente encaminhar, aí a gente não precisa chamar a polícia aqui, a gente pode marcar uma reunião no plenarinho, trazer esses dados, para a gente discutir com uma pequena comissão representativa, essas questões desses nomes e desses fatos que vocês colocam de uma forma muito interessante. Eles têm nomes, né? Os assaltos têm nomes. E quando vocês falam se eu deito tranquila na minha cama, não deito não, porque meus filhos moram em Belo Horizonte e também passam pela questão da insegurança. Mas vocês e eu moramos numa cidade de 35 mil habitantes. Então a gente pode ter uma qualidade de vida diferente dos meus filhos que moram em Belo Horizonte, porque lá é uma grande cidade. Então eu acho que o movimento é importante, é necessário, precisa crescer, mas a gente tem que criar uma pauta mínima para a gente dialogar com o Executivo, porque é lá que está a caneta, é lá que está a concessão de ônibus, é lá que está o convênio com a Polícia Militar, a gente tem que saber se ele está sendo cumprido. Então a gente precisa fazer uma pauta e discutir com o Executivo. Se a gente convidar e eles não vierem para a nossa reunião, a gente tem um instrumento de aprovar um requerimento nessa casa, e aí eles terão que vir. Mas eu não acredito que a Prefeitura vai se negar a fazer uma pauta com a Câmara de Vereadores e os estudantes. Então, eu encerro, gostaria que depois dessa reunião, os líderes pudessem confirmar com a comissão, que sou eu, Charles e Luiz Damasceno, um horário, se possível, na sexta-feira, às 14 horas. Senhor presidente, permite fazer minhas considerações? Vereadora Branca tinha pedido primeiro. Vereadora Branca, a Nilma pronunciou o meu nome e eu faço questão de fazer minhas considerações brevemente. Permite, vereadora Branca? De acordo, vereadora Branca? Fique à vontade. Primeiramente, eu quero novamente agradecer a presença de todos aqui. Foi até bom, eu vou começar pela fala do Patrick. Ele lembrou muito bem da nossa audiência pública que foi discutido. Tinha representante aqui da UFSJ, que era o Vinícius Simon,
diversos deputados estiveram aqui realmente. Infelizmente, o Patrick não procurou o nosso gabinete para saber o resultado da audiência. Foram aprovados 14 requerimentos aqui nessa audiência para discutir segurança pública urbana e rural. A gente sabe que, voltando ao assunto, muitos de vocês não querem ouvir sobre o Estado. O nosso município se encontra sucateado à Polícia Militar e à Polícia Civil. O nosso município tem por obrigação a cumprir o convênio com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E houve um contingenciamento de 20% em cada Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Infelizmente, a nossa polícia tem um efetivo mínimo, mas teve um dos universitários que colocou a Guarda Municipal, que é um projeto de autoria da vereadora Branca, que não sei o ano que ela fez essa proposição aqui na casa, mas cabe ao nosso município, muito bem lembrado pelo Vinícius Simon, sobre o Código de Postura, não há fiscalização por parte da Prefeitura. O número de funcionários é mínimo também, devido ao inchaço da folha de pagamento, diversos acordos da administradora com a classe política, e aí inchou a máquina, agora hoje não tem nem funcionário para fiscalizar. Existem 3 fiscais lá para fiscalizar um número muito grande de lotes e terrenos pela cidade. A questão das passarelas, novamente a gente está cobrando que o Executivo desde 2013 encaminhe para essa casa a venda das passarelas. Tem passarelas que não são de utilidade da população. Infelizmente, até hoje, o Executivo não encaminhou esse projeto para essa casa. Vocês acabaram de ouvir aqui que entrou mais uma indicação minha solicitando iluminação e limpeza das passarelas. Infelizmente, não tem nada sendo cumprido por parte do Executivo. A gente aprovou na Comissão de Segurança Pública, ano passado, em agosto, solicitando mais efetivo, mais veículos para a Polícia Militar, mas nada, infelizmente. O que o Estado coloca? Orçamento, entendeu? Mas se o Estado não está cumprindo com o orçamento, o nosso município tem por obrigação fazer leilão, juntamente com a associação comercial e outros mecanismos para trazer seguranças, não só para os alunos, mas para as comunidades rurais, que o aumento da criminalidade aumentou muito nas comunidades rurais. É muito importante vocês virem reivindicar não só a segurança, não só o transporte, mas a qualidade para todos. O assunto também do transporte, voltando ao transporte público, a gente está com o relatório final do parecer do transporte, que eu acredito que até dia 24 de fevereiro tem o parecer final da comissão que foi criada pelo Executivo do transporte público. A empresa, a gente sabe, foi colocada aqui por diversos alunos sobre a questão de acessibilidade, bilhetagem. Inclusive, amanhã, às 10 horas, vai haver uma paralisação por parte dos motoristas e trocadores, por falta de pagamento por parte da Prefeitura e da empresa. A empresa não tem capital para permanecer nesse município. Foi firmado um acordo da subconcessão do transporte em abril do ano passado, fez 1 ano, e cabe à Casa de Vereadores fiscalizar o contrato. O meu gabinete, ele entrou com 2 representações, que está aqui, quem quiser cópia, tem 2 representações aqui, no Estado e no município, contra a empresa de transporte público. Ela não cumpriu com nada que está no edital, itinerário, acessibilidade, qualidade para o usuário utilizar o transporte. E agora já corre nos burburinhos aí da Prefeitura um aumento da tarifa. Aqui nessa casa não vai ser aprovado, pelo meu voto, não vai ser aprovado o aumento da tarifa. Todo ano, desde a Teixeira, Primavera, todo ano é a mesma pauta dos empresários. Se não aumentar a tarifa, não tem como reajustar, dar qualidade para os usuários. Mas a gente sabe que lidar com o empresário, eles querem o quê? Criar acordo. Então, eu acho que é importante vocês bater nessa tecla da fiscalização do contrato da empresa. O prazo é 24 de maio agora. Ano passado tiveram diversos problemas. Ônibus que quebrou barra de direção, tiveram lá vereadores, não fizeram boletim de ocorrência. Eu conversei com a doutora Cândida, não fizeram boletim de ocorrência. As notificações com a empresa, desde o ano passado, que a gente está solicitando a ex-secretária de gestão urbana para notificar a empresa, não foi notificado. O Vinícius Simon está aqui, ele não, deixa eu mentir. Foi notificada agora a empresa e está correndo o prazo até dia 24 de maio. Então, essas pautas é importantíssimo. Cabe ao Legislativo fiscalizar tanto o projeto de lei que foi criado pela vereadora Nilma e vereador seu Geraldo Pedro, aprovado pelos 3 vereadores dessa casa, fiscalizar o contrato. E a gente sabe que tem uma parceria, um convênio, que chama o convênio guarda-chuva com a UFSJ e um outro convênio com a IFMG.
Também que ficou acordado a IFMG doar 2 passes e o município doar a outra parte, para dar a contrapartida para os estudantes, priorizando também as comunidades rurais. A pauta é importantíssima, transporte público, segurança pública. A gente fez a audiência ano passado e agora uma reunião agora com os comerciantes, moradores da zona rural e do bairro 1º de Maio, Bandeirantes e outros bairros, com os delegados da Polícia Civil e da Polícia Militar. Infelizmente, o que eles alegam é a mesma coisa, falta de estrutura do Estado. Mas, enquanto o Estado não faz a parte dele, o meu gabinete está correndo na frente, porque correndo atrás você está vendo o Estado que está o Brasil. Eu me coloco à disposição. Meu boa noite. A palavra, vereadora Branca. Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a Ana Luísa, o Bianchini, a Catistela Mares, aqui representando essas importantes instituições, que é o FSJ, o IFMG e o Sindicato dos Servidores Públicos de Ouro Branco. Eu quero iniciar minha fala. Primeiro, eu já agradeci a presença de cada um de vocês, respondendo uma das últimas pessoas que fez uma pergunta sobre a questão de quem é o dever. Uma das últimas pessoas que falou. Eu penso que, primeiro, na questão do transporte urbano, nós estamos falando exclusivamente de município. Estamos falando da cidade de Ouro Branco. Então, não há de se falar em Estado, não há de se falar em outra esfera. É o município de Ouro Branco. O município é responsável e o município é que tem que buscar a solução para esses problemas. Eu quero voltar lá na frente um pouquinho, quando uma das primeiras pessoas que falou foi o Rodrigo. Ele falou, Rodrigo, sobre a dificuldade, às vezes, de interagir nesse primeiro momento. Vocês são novos aqui em Ouro Branco e vêm de diversas localidades do estado de Minas Gerais. Eu, por exemplo, sou do leste de Minas. Eu sou de Mendes Pimentel, próximo de Mantena. E estou na cidade de Ouro Branco e estabeleci aqui minha residência, meu comércio, minha família, há mais de 40 anos. E nunca foi fácil. É muito difícil a gente chegar numa terra estranha e construir uma vida nessa terra estranha. Mas, com o passar dos anos, essa terra deixa de ser estranha porque ela passa a ser nossa. E eu acredito piamente que filho de Ouro Branco é aquele que ama, é aquele que cuida. Filho de Ouro Branco são as pessoas que se importam com Ouro Branco. Então, todos somos. Se cada um de vocês que aqui está aqui porque importa com Ouro Branco, é porque vocês são cidadãos ouro-branquenses, indiferente de votar aqui, indiferente de ter pais, mães, descendência aqui, mas vocês pisaram nessas terras, vieram para ficar, ainda que um dia retorne às suas casas, às suas cidades, jamais deixarão de amar Ouro Branco, porque Ouro Branco é uma cidade que a gente ama e quer ficar e quer aqui construir, na verdade, as nossas famílias e a nossa vida, que é o que a maioria fez, né? Aqueles que tiveram a felicidade de nascer em Ouro Branco, graças a Deus, que bom. Mas muitos de nós viemos de terras distantes, como vocês, como a maioria de vocês, para aqui a gente também plantar as nossas sementes. Então, eu quero também falar da Gláucia. A Gláucia é que fez a pergunta, Gláucia, ao que me parece, sobre a questão da crise. Vamos falar de crise no país, para trazer à tona aqui o que está acontecendo com Ouro Branco. Eu quero falar para vocês o seguinte, nós estamos há muito tempo nessa luta. Não é justo falar que os vereadores não se importam. Não é justo falar também que os vereadores só olham para as pessoas como voto. Eu, por exemplo, nunca bati na porta de nenhum de vocês, nem abordei em qualquer... Não, desculpa, eu estou falando sobre a questão de pedir a transferência do título. É porque eu não terminei ainda. Para pedir que transferisse o título e viesse para votar. Eu penso que essa é uma decisão que cada um tem que ter. No momento que a pessoa se sentir que deve participar da vida política da cidade que ela mora, ela vai fazer isso naturalmente. Então, não é esse o nosso objetivo. E também não é justo dizer que os vereadores não estão importando com os problemas da cidade, porque eu vejo a luta de muitos vereadores, eu mesmo tenho lutado muito. Vou começar lá pela Guarda Municipal. O projeto de minha autoria foi em 2010,
sancionado pelo prefeito Padre Rogério à época. Lutei muito por esse projeto e até hoje não tive êxito. E muitas vezes as pessoas, mas não fiscalizam, fiscalizamos, cobramos, a gente se indispõe muito, porque a gente fala o que pensa. Somos mais ou menos parecidos com vocês. Eu, inclusive, sou estudante e fui estudante até o final desse ano e continuo sendo estudante. Esse espírito a gente não perde. Esse espírito de reivindicar, de lutar, de acreditar, de não desanimar, a gente não perde. Então, eu sempre trago essas questões. A vereadora Nilma citou que tem um papel muito importante, sim, o chefe do Poder Executivo, porque ele tem o recurso, ele tem o dinheiro, ele tem a caneta. As decisões são tomadas lá. Às vezes, sanciona-se uma lei, até para dar uma satisfação à comunidade, mas engaveta. E são centenas de leis engavetadas no Poder Executivo ao longo da nossa história aqui, por mais que a gente lute por elas. Vou mostrar um exemplo recente. Ano passado, vendo a questão da segurança, procurei o comando local, procurei a prefeita Cida Campos, eu estava como presidente da Câmara, ofereci ajuda, e a Câmara tinha condição de fazer, que foi aceita, tanto pela parte da Polícia Militar, quanto também pela parte do Poder Executivo. Para a questão do olho vivo, disponibilizamos recursos financeiros, encaminhamos aquilo que foi planejado, aquilo que foi orçado, total o que foi pedido, para que fosse restabelecido, recuperado o sistema e colocado ele em funcionamento. Na última audiência pública que aqui esteve o comandante do município de Ouro Branco, ele nos informou que até hoje, apesar do investimento, não está funcionando. Então, é uma luta, é uma luta. Foi alegado que o sistema, a transmissão dele é via rádio, que ele é um sistema obsoleto, um sistema falho, que o ideal seria por fibra ótica, que já existe em Ouro Branco. Não sei por que a opção, inclusive, da transmissão via rádio, das imagens, não sei por que disso, mas fizemos a nossa parte. O que está aí está recuperado, gastamos e estamos cobrando já há muito tempo. E a questão da Guarda Municipal também não aceita a desculpa. Eu acho que nós não estamos aqui para aceitar desculpa, nós estamos aqui para tentar as soluções. Onde fala que não pode ter guarda municipal porque o teto da folha de pagamento dos servidores está num limite muito alto. Então, por causa disso, não se estabelece a guarda municipal. Veja bem, a guarda municipal, com as atividades dela, ela arrecada para o município e ela se paga e ainda gera receita para o município. Ela tem essa função. Então, por que não terceiriza? Se nós temos um problema com a folha, por que não terceirizamos? Terceirizam tantos serviços, por que esse é o problema? Então, eu sempre falo aqui, e vou falar novamente, a minha no meu entendimento, é falta de vontade política de fazer, de alguém pegar e falar, eu vou resolver isso, eu estou assumindo o papel de resolver isso, e fazer, e executar, e planejar, e acompanhar, e isso não acontece. Infelizmente, nós passamos pela história, e vamos passar pela história, e espero que jamais tenha outra, como a pior administração de todos os tempos. Espero que jamais tenha outra pior do que essa, porque Ouro Branco não aguenta. Que nós amamos Ouro Branco, nós amamos, que nós vivemos momentos bonitos em Ouro Branco, de segurança e tudo isso que a gente está colocando aqui, é verdade. Agora, hoje, a gente só tem insegurança e medo. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. O que está acontecendo com vocês, estudantes, está acontecendo com as famílias, está acontecendo com nossos filhos. No ano passado, minha casa foi arrombada, foi assaltada, durante o Festival da Batata. Eu fiquei 20 minutos fora, quando eu voltei, já tinha acontecido. No ano passado, há 2 anos atrás, também a minha casa tinha sido assaltada. No 1º de maio, na rua Desterro de Entre Rios, agora, houve um assalto anunciado de mão armada. As mães estão indo no ponto de ônibus buscar as filhas, e os filhos com medo. Agora, essas mesmas mães que saem para proteger os filhos, também correm risco. E aí, quando a gente chama o comando local, só se fala em falta de contingência, a quantidade de policiais é pouca para abrigar a demanda,
Eu vi essa semana, por exemplo, vou citar aqui um caso diferente um pouquinho, mas é uma forma de mostrar. Nós sabemos que a Estrada Real Ouro Preto Ouro Branco é proibido o transporte de carga pesada. Pois eu vi essa semana uma viatura da rodoviária escoltando a carga pesada. Eles mesmos não dão exemplo, não. Vinha acompanhando, escoltando. Tinha que parar, fazer voltar, não deixar transitar. Não acontece. Pedimos o posto de policial aqui na entrada do bairro Luzia Augusto, pela questão que aqui já foi citada, não liberam. Infelizmente, é o que nós vivemos em Ouro Branco. E vivemos, sim, em parte, no Brasil também. Agora, a questão da bilhetagem eletrônica que foi citada aqui. Nessa reunião que teve alguns dias atrás, nós temos um problema sério com os estudantes da área rural. Os estudantes da área rural, por falta de bilhetagem, por falta de controle desses passes, dessa passagem, eles não estavam sendo atendidos e não estão sendo ainda a contento. Aí, qual era a desculpa? Porque a gente dá o passe, eles vendem. Então, por que não tem a bilhetagem eletrônica? Por que ainda não implantou? E aqui foi falada desde 2011, não é 2012, não. A promessa está lá no governo Padre Rogério, 2011, 2012, entrou governo Cida Campos adentro e está até hoje. Mudou a empresa, mas, infelizmente, a qualidade só piorou. A verdade é essa. Então, tem falhas, acredito eu, em todos os governos tem. Mas, igual o governo atual, eu nunca vi na história de Ouro Branco. E olha que eu estou há 25 anos na vida pública, participando, trabalhando, acompanhando, reivindicando. Nunca vi nada igual. Eu dou graças a Deus que nós estamos no último ano dessa gestão e de saber que, graças a Deus, está perto de acabar o sofrimento do povo de Ouro Branco. Porque qualquer que seja o próximo governo que venha, que seja muito melhor do que esse. Porque esse não justificou o voto que cada eleitor deu para a eleição dessa atual administração, dessa atual prefeita que está aí. E todos nós sabemos disso, e isso não é fala de quem está pleiteando um cargo, seja no Legislativo, seja no Executivo. Isso é a fala do povo de Ouro Branco, em qualquer lugar que estejamos. Nós estamos ouvindo isso de criança ao adolescente, ao adulto e ao idoso. Todo mundo, hoje mesmo, foi abordado por um senhor já de idade, reclamando da falta de segurança no transporte. Porque quando chega ali naquela descida do Morrão 1º de Maio, e quantas vezes os ônibus já quebraram ali, não se sabe se chega vivo lá no bairro. Por quê? O ônibus despenca ali sem freio, é só Deus para acudir mesmo e poder nos ajudar, porque essa empresa não está nem aí para Ouro Branco. Ela chegou ao cúmulo do absurdo de falar aqui outro dia que ela está preocupada com a questão financeira dela, com a vida financeira da empresa, não é com a vida da população de Ouro Branco, não. Então, por causa disso, temos ônibus que quebra todos os dias, com pneus careca, nós sabemos disso. Prometeram ônibus novos, a gente não está vendo isso, não está vendo. Essa bilhetagem eletrônica mesmo, ninguém viu. Então, está faltando muito. Vocês estão, na verdade, de parabéns de estarem aqui hoje, que continuem vindo. A gente fala e sempre falou que a Câmara Municipal é a caixa de ressonância do povo. Ela é. O que a gente fala aqui ecoa sim, porque eu tenho certeza que se a prefeita não estiver assistindo o que vocês estão fazendo aqui hoje, o que nós estamos fazendo, vai ter muita gente para falar com ela antes que o dia amanheça. Então, ela sabe. Todos os secretários sabem. Todos os gerentes e diretores sabem. Tudo que acontece aqui, todas as reuniões. Além disso, ainda é transmitido, ainda eles têm a oportunidade de requerer as fitas e ver o que está sendo falado. Então, parabéns, eu penso que é isso mesmo. Esse movimento, não somente dos estudantes, mas do povo vindo para a rua, reivindicando, reclamando, não aceitando mais, é um dos melhores comportamentos de mudança do povo brasileiro. Tem que ser feito, em qualquer momento e em qualquer governo. Em qualquer momento e em qualquer governo. E vocês podem ter certeza, a vinda de vocês aqui, hoje, não é em vão, não. Vocês vão ver o resultado disso agora, em breve. Porque isso vai fazer tremer essa administração. E tem que fazer. Porque cada vereador que aqui está vai lá cobrar, eu tenho certeza disso. Cada cidadão que ouvir vai cobrar. E vai chegar o dia que vocês, se precisarem, e devem fazer, vão bater
barraca na porta da prefeita Cida Campos, ficar ali uma semana, se for preciso, até ver, atender a solicitação de vocês. E terá o apoio dessa casa e terá o apoio desses vereadores. Consideração, por favor. Obrigada, senhor vereador. Então, eu acredito muito nesses movimentos, agradeço, contem comigo também. A gente, ao longo das nossas vidas, a gente vive muitas experiências, às vezes boas, às vezes ruins, mas uma coisa eu aprendi e vou continuar tendo na minha vida toda: desistir jamais. A gente tem que estar sempre em movimento, lutando pelas coisas que acredita. E, Kátia, só para finalizar, você me desculpa, a questão dos servidores públicos, senhor presidente, só para finalizar. Não falei desse assunto hoje, porque a gente realmente já tinha um acordo que ia deixar todo o tempo voltado para esse tema. Mas é mais uma forma de mostrar para vocês como é que essa prefeita tem compromisso, nem com os servidores públicos, que é aqueles que servem e ajudam a fazer a gestão que aí está. Então, nem com eles, nem o abono salarial e muitas outras perdas aconteceram, infelizmente. Muito obrigada a todos vocês. Vamos continuar, porque tem muita gente ainda que quer falar. Com a palavra, vamos dar mais 20 minutos para o encerramento, né? Peço que agora tudo seja um pouco mais breve. Senhores vereadores, todos aqui são jovens politizados, são interessados por política, conhecem política e somos a geração que veio para mudar o Brasil, porque muito se tinha fama de que o jovem brasileiro não gostava de política. Como conhecedores da Constituição, da política brasileira, nós sabemos que segurança pública é dever do Estado, artigo 144 da Constituição. Porém, o artigo 144 da Constituição também cita que ações preventivas são responsabilidade do município. Então, eu vou ser bem claro com vocês. A gente já ouviu esses argumentos de vocês N vezes durante esses 3 anos. Muitas reuniões fizemos. Hoje nós não viemos aqui ouvir justificativas, nós viemos ouvir soluções. Entendam? Então, por favor, vereador Charles, vereadora Branca, vereadora Nilma, não se excluam do governo. Executivo, legislativo, os dois são o governo. Não usem o espaço para fazer oposição ao executivo, porque numa política decente de um município, de um país, qualquer que seja o órgão, uma política decente, executivo e legislativo precisam andar juntos. Senão, você me permite uma consideração? Permito. Nós estamos vivendo um momento único em Ouro Branco. Eu acho muito importante falar disso. Inclusive, um momento que talvez nenhum prefeito em gestões anteriores tenha recebido tanto apoio dessa Casa Legislativa, tanto. De 2013 até o final de 2015 agora, foi unânime, foi 100% de apoio em tudo, aprovamos todos os projetos da prefeita, acompanhamos as reuniões, fiscalizamos, lutamos por muitas conquistas e coisas importantes. Só agora, em 2016, onde a gente não vê as coisas realmente acontecer, apesar do grande empenho, eu queria até falar isso para vocês um pouquinho, inclusive com economias, promovida pela própria Câmara. Eu devolvi 1.281.000, o Carlinhos devolveu 1 milhão e tanto, o Geraldo Pedro 1 milhão e tanto, até o momento, quase Edson, 4 milhões. O Edson está pelo mesmo, tudo para tentar ajudar, não somente financeiramente, também nos projetos, aprovando os projetos que a prefeita mandou, o remanejamento das subvenções, tudo que foi preciso. Agora, o que a gente vê, na verdade, é que na hora de executar, o prefeito não consegue executar, não tem uma obra que ela consegue iniciar e terminar, apesar de denúncias em Ministério Público, CPI nessa casa, porque teve que ter, infelizmente não teve outra saída, porque se perdeu, na verdade, foi o rumo da administração, apesar do grande apoio que essa casa deu. E até hoje continua a dar. Te falo isso porque nós estamos aqui até hoje tentando ajudar. Só na questão da segurança pública, nós devolvemos também para a Defensoria Pública, o dinheiro está lá parado, não consegue executar. Não consegue executar, está parado, está lá, mas foi repassado, não consegue fazer. Felizmente, então, eu penso que essa é uma questão de gestão. Essa gestão é atípica. Essa é atípica. Por mais que a gente queira, só de sorrisinho, de muito obrigadinho, mas o povo não receber os benefícios que teria que receber dos investimentos dos recursos públicos, então, realmente é a hora da gente mostrar para o povo o que está acontecendo de verdade. A coisa é séria. Estivemos ao lado dessa administração
durante 3 anos e alguns meses. E ainda estamos, mas agora com muita reserva e tentando mostrar exatamente aquilo que a gente não conseguiu avançar com essa administração. Porque, na verdade, muito me incomoda o discurso de que o executivo não executa, o executivo não faz. Me incomoda muito ver vereadores fazendo oposição tão forte numa sessão popular como essa a prefeito. Não se excluam do governo. Vocês são o governo. Vocês entendem? Vocês são o governo. Eu não vim aqui ensinar política para vocês. Vocês ocupam a cadeira de vocês. Só não usem o discurso de se excluir do governo. Vocês são o legislativo. Vocês têm que andar junto com o executivo. Eu quero que levante a mão. Quem de vocês sentou com a polícia para estudar políticas preventivas de segurança aqui em Ouro Branco? Todos os vereadores aqui. Todos. Eu várias vezes. Todos. Todos os vereadores inclusive sentaram. buscamos recursos, inclusive por 4 viaturas. vezes. E por que a gente não vê nenhuma? Deixa eu te falar, me permite? Preciso conversar. Claro, muitas vezes vocês colocam a questão de jogo de empurra. Não é jogo de empurra, é limite de poderes. Infelizmente, não é o município, não somos nós, vereadores, que queremos que esse limite seja assim. É o modelo político brasileiro, infelizmente. Não fomos nós que inventou. Infelizmente, nós não podemos fazer projeto que onere o executivo. Nós não podemos executar nada. Até agora nós fizemos uma economia de quase próximo a 4 milhões. Devolvemos tudo para o executivo, para devolver. Como você disse na sua primeira fala, fizemos vários projetos, igual você mesmo falou, o projeto de Geraldo Pedro, da Nilma, do Vale, do Passe. Só que nós não temos o poder de executar. Então essa questão não é jogo de empurra. Nós fazemos o projeto, fizemos, e tem vários projetos, se vocês quiserem consultar, todos que têm benefício dos alunos, do município, vocês vão ver que nós fizemos. E nós ainda devolvemos recursos para que eles fossem feitos. Só que não somos nós que executamos. É como se você fizesse a sua parte, você estudasse medicina, e quando você terminasse a medicina, você quisesse pegar um diploma de engenheiro. É o que acontece na política. Nós fazemos a nossa parte, mas muitas vezes, aonde precisa executar, não é executado. Então não é jogo de empurra, é limite de poderes. Presidente. O Vinícius falou da questão da empresa de ônibus. O Vinícius trabalhou na administração, acho que por 2 anos, na gestão urbana. Ele participou, na época, da contratação da empresa. E ele sabe que, em momento algum, teve condições de qualquer vereador aqui proibir. Ele, mais do que ninguém, ele sabe que a gente fizemos reunião com o executivo, falamos que a empresa não era uma empresa legal para vir, que não era para ser aquela empresa, que poderia estudar melhor, contratar uma empresa de um porte melhor, só que não fomos ouvidos. E não somos nós que pagamos, não somos nós que contratamos. Nós não podemos sequer fazer um projeto que onere o município. Então, essa é a diferença. São poderes de limite, são os limites de poderes que, às vezes, confundem vocês. Seria bom, quando, por exemplo, tivesse um debate assim, que saiu um pouco do foco de vocês e foi mais para o foco político, que vocês pudessem vir antes, sabe, 1 semana, 15 dias, 1 dia, e olhasse tudo o que é feito, todos os projetos que tem, tudo da forma que pode ser da nossa parte, da forma que é da outra parte, porque muitas vezes somos crucificados e punidos por uma coisa que não é de responsabilidade totalmente nossa. Parte dela, sim, como você falou, somos governo. Exatamente. Não deixamos de ser governo. Só que não adianta eu fazer a minha parte, você não fazer a sua, e o outro só crucificar eu. Mas e a sua parte, apareceu? Não, senhor presidente, eu entendo. Só um adendo para voltar a palavra para vocês e finalizar minha palavra, é o seguinte, o legislativo, ele passa as leis para o executivo, o executivo não funciona sem o legislativo também. Vocês funcionam sem o executivo. Eu vejo que vocês fazem oposição, prefeita Cida, mas só que vocês têm que entender que o executivo ele não pode funcionar sem o legislativo, senão isso é legal. Não é oposição. A Cida é uma ditadora? Não é oposição. Se fosse oposição, nós tínhamos barrado todo e qualquer projeto que chegou aqui, nós não teríamos devolvido, igual eu te falei, perto de quase 4 milhões para executar os projetos que aqui foram feitos e vieram de lá para cá também. Então, cadê a oposição? Não tem oposição. Nós só estamos explicando para vocês que nós, sozinhos, não tem como executar tudo aquilo que o município precisa. Que se nós estamos fazendo a nossa parte, falta alguém fazer o resto da parte. É isso que a gente quer dizer. Aqui não tem oposição. Nunca teve oposição. Se você for ver todos os projetos que veio de lá e todos daqui que foi para lá, todos eles foram aprovados. Inclusive, igual eu acabei de falar, com recurso.
Então não é oposição. Só para esclarecer, no final da fala do Charles, ele citou, Charles, que quanto ao aumento da tarifa, que você não aprova. Eu só queria esclarecer que essa proposta não vem para a Câmara, é uma autonomia do Executivo. Sim, mas... É uma das autonomias que nós podemos discordar, lutar para que isso não aconteça, que é o que nós fazemos, mas a última palavra, porque não vem para o plenário, não referenda aqui, né? Então, por esse motivo, nós realmente não temos a autonomia de votar nessa proposta. Se me permite, senhora vereadora Branca, realmente a matéria não passa na Câmara, mas só me permite que ela citou meu nome, a matéria não passa na casa, mas a Comissão de Obras e Transporte dessa casa tem por obrigação acompanhar o processo administrativo. O João Mauro está aqui representando o governo, o processo administrativo já está findando agora dia 24 de maio. Eu até concordo com a sua fala, realmente o certo seria ser todos unidos, né? Infelizmente, desde 2013, quando a gente assumiu esta casa, a administração, que eu falo que é a prefeita, o vice e os 3 vereadores, a prefeita ela tinha o sindicato dos servidores, o sindicato metalúrgico, ela trabalhou com quase 300 milhões já aos 3 anos, os 3 vereadores, diversas captações de recurso, deputado estadual e federal. Infelizmente, ela fez diversos acordos com empresários e acordos políticos, está aí, a máquina quebrada com uma dívida de 14 milhões. 9 milhões com recursos nossos e mais 4 de governo passado. Mas não é isso que você quer ouvir, você colocou muito bem. Mas se você quiser a cópia do processo administrativo da empresa, te aconselho a você acompanhar juntamente com o João Mauro, a comissão de transporte da prefeitura. O Vinícius Simon, ele está muito bem por dentro da comissão, ele tem acompanhado essa discussão, e até mesmo a vereadora Nilma acabou de agendar uma reunião da Comissão de Juventude. São só as minhas para encerrar, vereador Priscila. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas. Ana Lúcia, muito obrigado pelas suas palavras, e quero dizer, há uns 14 anos atrás, eu ainda me lembro muito bem quando a padaria Dinísio, ela foi assaltada, padaria Dinísio, através dela, que criou, buscou, foi atrás de um recurso criou o Olho Vivo, no qual o recurso que veio foi até um dinheiro até bastante, mas só conseguiu colocar 9. Sabe quanto que funcionou? Praticamente nada, isso tem quase 14 anos. Gostaria de agradecer a ação da padaria, o Mauro lá da padaria, que através dele, que com certeza que fez denúncia, trouxe a Rede Globo, trouxe tudo, que aconteceu essas ações. Quero agradecer, que às vezes cai no esquecimento. Também eu quero dizer que isso há mais de 20 anos atrás, já era para que a gente tivesse os portal na nossa cidade, no qual pediu, nenhum executivo conseguiu colocar, nem o Zé, nem o Joaquim, nem o Antônio. Quando vocês falam de poder executivo, quero ser claro a vocês conhecem o professor Sandro? Professor Sandro é da Universidade UFSJ. Professor Sandro, um amigo meu super inteligente, leve o meu abraço a ele. Ele participou da política dessa prefeita, foi secretário de obras, chamei ele no canto, falei: Sandro, você é um homem inteligente, intelectual, você não vai aguentar ficar nessa administração não, que isso é uma administração que vive de molecagem, você é muito homem, e você é sério. Ele não levou 4 meses, enquanto nós estávamos fazendo diversos projetos, inclusive um que abriu espaço para os estudantes para fazer estágio, o executivo já estava negociando vagas para alguém em laços políticos, ainda nem tinha terminado ainda o projeto. Olha, a responsabilidade desse executivo. Eu quero que você chegue e procure o Sandro, professor Sandro, é o Paré que está falando, viu? Ele participou e ele conhece. É uma política, muitas das vezes subi em palanque e disse, a política tem jeito, mas para essa gestão isso não existe jeito, tá certo? E quando vocês falam de trabalho dos vereadores, eu fiz uma indicação e pedi um posto policial lá no colégio Conde Luiz Vieira da Silva. Vereador não pode fazer obra, ele faz projeto e indica, e projeto não pode gerar despesa, cabe ao executivo, mas esse nosso executivo também, ele vive na maldade com as pessoas e acaba crucificando a nossa população. Quero ser muito claro a cada um de vocês,
Quero agradecer as boas presenças e dizer, a nossa cidade mineira são formada por 853 municípios. Eu gosto do filho adotivo, eu amo. E vocês podem ter certeza que muitas das vezes o filho adotivo, ele acaba fazendo muito mais do que o filho paterno. Eu quero respeitosamente abraçar cada um de vocês, estudantes que aqui presentes se faz. Quero sempre deixar essa frase: quando Deus veio ao mundo, não deu terra para ninguém, a terra é de todos. Aqui é suas terras, tá? E quando um político chegar em vocês, falar em transferência de título de eleitor, o primeiro passo que vocês fazem é transferir o amor, que tem certeza que vocês transferem. Esse tipo de político, vocês chamam a atenção deles e grava e denuncia essa pessoa porque ainda não conquistou o espaço dele nessa pequena Ouro Branco. Aí fica tentando buscar o espaço com quem a não conhece. Quero agradecer a cada um de vocês, não vou me alongar, mas sim dizer o meu muito obrigado a cada um de vocês. E me coloco à disposição. Suas considerações? Gostaria de falar agora diretamente à prefeita Cida. Prefeita, democracia é diálogo e consenso, ok? Venha dialogar com a gente, porque se você não vier dialogar, essa cidade vai parar. São mais de 4 mil estudantes. Boa noite a todos. Eu não quero discutir sobre poder executivo, legislativo ou judiciário. Eu estou aqui para propor solução, para propor uma coisa concreta para a cidade de Ouro Branco. Eu acho que um pouco me entristece de vocês terem no quintal de casa vários cursos e não utilizarem deles. Eu, por exemplo, sou estudante de área de telecomunicações e sei o quanto esse curso pode ajudar na segurança da cidade. Por exemplo, o sistema do olho vivo, nós temos capacidade, sim, de consertá-lo. O sistema de bilhetagem eletrônica, eu tenho aqui um estudante que projetou e implementou em um ônibus da faculdade. Então, como a vereadora Branca disse, o que é discutido aqui ressoa, eu queria que isso também ressoasse. Não se esqueçam da faculdade. A faculdade pode ajudar a cidade, assim como a cidade pode ajudar a faculdade. Com a palavra, vereador Rodrigo. Boa noite a todos. Assim como imagino a maioria de vocês, eu também tive que sair para me poder me graduar, então também era muito dependente do transporte público, segurança. E desde o começo do meu mandato, tenho reunido com o Executivo, com a Polícia Militar, para tentar contribuir com a questão da segurança pública. E, como vocês mesmos já disseram, uma das demandas é a questão da iluminação pública, que é a responsabilidade do município. E, desde então, tenho ido na Assembleia e reunido com o deputado Fábio Xerém, tentando recursos para a nossa cidade. Essa última semana eu recebi a boa notícia do gabinete dele, primeira mão está dando para vocês. Ele ficou disponibilizar 89 mil de emenda parlamentar para a nossa cidade, como para a iluminação pública. Eu sei que é muito pouco diante do problema da nossa cidade, mas eu quero dizer para vocês que eu não estou parado e dentro da minha limitação vocês podem contar comigo. Obrigado. Com a palavra, vereador Raimundo. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de cada um. Eu não vou me alongar, porque acho que todo mundo, meus novos colegas antecederam, falaram muito bem, vocês também. Eu só vou citar uma frase que é o seguinte: a sua casa é sua cara. Imagine como é que está a cara do Ouro Branco, né? Com toda essa demanda que falta aqui. Então, está tudo poluído. Então, a cara de Ouro Branco está mal e a casa também está mal. Com a palavra. Boa noite, meu nome é Igor. Eu não venho acrescentar nada que meus colegas já tenham dito, né? Foram muitas exposições. Mas só compartilhar, eu acho que, pelo menos, é um sentimento que eu criei ele aqui agora, com essa nosso encontro, e que eu acho que alguns dos meus colegas possam compartilhar. É um sentimento de tristeza, porque ouvindo vocês falarem, dá a impressão que vocês deveriam estar com a gente na luta, na rua, porque simplesmente assim, vocês não sabem,
a imagem que passou foi de impotência. Mas tá? essa é a verdade. Então, assim, então é um sentimento de tristeza, porque eu acho realmente que vocês deveriam estar na rua gritando também. Então, né, para finalizar, eu só acho que, então, espero, né, que pelo andar da carruagem, eu acho que essa solução só vai se acontecer no ano que vem. Infelizmente, vai ser um resto de um ano morto. Aparentemente, não existe solução para esse problema. Aparentemente, não existe nada que a gente possa fazer. Mas eu queria deixar um recado, que eu acho, né, que eu falo pelos meus colegas. Nós, como eu vi hoje aqui na casa, a expressão de participar da vida política da cidade seria necessariamente votar. Então eu acho que a gente não tem um voto a oferecer, a gente só tem o grito e a luta. Claro que isso é muito mais inconveniente do que o silêncio e o voto da cidade. Então, assim, desejo boa sorte para vocês e boa sorte para nós, porque acho que estamos todos no mesmo barco e a gente só vai ver alguma coisa mudar, possivelmente, né, daqui a uns anos. Né, quem sabe a marola passa, mas enfim. Na verdade, assim, eu concordo com você em parte, mas eu acho que necessariamente não é a questão participar com voto, mas sim a questão participar da vida política mesmo, dos poderes, para quando chegar na hora, realmente a gente saber aonde realmente cobrar, em que ponto cobrar e de que forma certa cobrar. Sabe, eu acho que o que você falou, realmente, a maioria dos vereadores aqui sente essa questão da impotência, de o poder ser limitado, o nosso poder como vereador ser limitado perante o executivo. E realmente, você pode ter certeza, todos os vereadores aqui gostariam de estar com vocês na rua. Tenho certeza, não estou falando em nome deles, mas acredito que sim. Né? Então, isso que você falou não é mentira. Né? Com a palavra, Geraldo Pedro. Eu só gostaria de salientar e dizer que, no meu entendimento, eu acho que o futuro do Brasil, eu vejo o futuro do Brasil dentro das escolas, dentro das creches, iniciando lá embaixo. E que eu vi pronunciamentos aqui, teve pessoas que me colocou como um inimigo, me colocou aqui como uma pessoa não grata ao meio da sociedade. Então, o que está faltando é a integração. Porque, por exemplo, eu estou há 12 anos nessa casa, hoje foi a primeira reunião que teve com esse tipo de debate. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem o trabalho do vereador, que seja pela internet, que seja pela televisão, que seja com a presença todas as terças-feiras, para ver o perfil de cada um e julgá-lo de acordo com conforme ele merecer. Essas cadeiras aqui, elas são voláteis. Em outubro, quem merecer vai estar de volta, ocupando o meu lugar, do outro. Agora, eu não gostaria de ser injustiçado, porque uma coisa que eu sempre fiz foi defender toda a comunidade, toda a população, da melhor maneira possível. Isso aí eu deixo essa questão de sentimento. Eu acho que tem, da minha parte, para vocês têm um aliado. Eu sou um aliado de vocês para a luta de vocês. Eu não sou um inimigo de vocês. Então, eu gostaria de ter essa complacência de vocês, desse conhecimento. Muito obrigado. Para encerrar, 1 minuto, as suas considerações. Prometo, só 1 minuto, não vou tomar tempo de ninguém. Eu tenho uma proposta a vocês, sabe? Uma melhoria, assim como a gente teve melhorias para o transporte, a gente tem tido melhorias vindo dos alunos, que tal vocês, como vereadores, juntar, sabe, assim, que nem aquelas rodinhas que a gente faz, sabe, galera, no final de semana, vocês juntarem, não precisa ser em público, não, junta e coloca um candidato a prefeito, coloca um de vocês lá no executivo, já que todos aqui estão com determinação, com garra, junta vocês, pega um de vocês aqui, ó, Dona Branca, Dona Nilma ou Charles, que tal vocês não juntarem, vocês que conhecem tudo que acontece, tanto no legislativo quanto no executivo, coloca um candidato lá e fala pra gente que é representado por vocês no legislativo, que hoje eu passei a acreditar no legislativo, eu quero ver vocês no executivo trabalhando, quem se trabalha aqui. Obrigado. Deixa eu falar rapidamente aqui. 1 minuto para encerrar, por favor. Sr. Geraldo, nós estamos no mesmo barco. Aqui muito me entristece aqui ouvir um discurso aqui, por exemplo, da vereadora Branca, que há essa briga hoje entre vocês e Cida Campos, né? A gente vê aqui claramente que há um problema, mas a gente vai sair daqui hoje, por essa porta, sem uma solução para o nosso problema da segurança e do transporte. A única vereadora que apresentou efetivamente alguma coisa aqui para a gente poder começar a caminhar foi a vereadora Nilma. Nenhum outro de vocês não abriram a boca para
deixar hoje aqui para nós uma solução para o nosso problema que a gente veio buscar aqui. Então é isso, voltem para suas casas com o mesmo problema, tá, pessoal? Boa noite. Agradeço a todos. Agradeço a todos pelo pronunciamento feito. Em conformidade com o artigo 50, inciso 3º do Regimento Interno, designo o vereador Geraldo Pedro da Silva para fazer a leitura de um trecho ecumênico da próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 23/2016, veto à proposição de lei número 4/2016, projetos de resolução número 9 e 10/2016, requerimentos de número 29 ao 34/2016, indicações de números 29 ao 33/2016. E, antes de encerrar, lembrando que quinta-feira próxima, dia 12, é mais uma reunião, né, das comissões de plano diretor do município, né, Nilma, lembrando disso, e a gente convida a todos que fazem parte, o convite já foi entregue para todos, Copasa, Gerdau, CEOB, vereadores e outras entidades representantes, que o horário vai ser às 15 horas no plenário da Câmara. E, de antemão, se algum aluno das duas faculdades quiserem vir participar da elaboração do plano diretor, na quinta-feira, às 15 horas, é bem recebido. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.